Shalom, lindos e lindas de Jesus, como é que estão? Espero que todo mundo estejam bem, na paz do Senhor. E estou aqui mais uma vez para trazer uma reflexão, aos nossos corações. E dizer para vocês que antes do Senhor ministrar o coração de vocês, primeiro Ele ministra o meu. E hoje eu estava trabalhando, e tem um louvor que está me acompanhando esses dias aí, num trabalho que é Renovo de Sara Farias. Não sei se vocês já ouviram, se puder depois dê uma escutada. E eu tava louvando ao Senhor, e me veio a passagem de Zaqueu. E eu tenho certeza que todos aqui já ouviram falar de Zaqueu. E eu tava lá no trabalho, eu digo Zaqueu, vou falar de Zaqueu. E a história de Zaqueu se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo 19, do verso 1 em diante. E o texto nos começa dizendo, Zaqueu, o publicano. No verso 1 diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus ia passando, ele não estava parado, ele estava ali de passagem. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. Para quem não sabe o que é publicano é cobrador de impostos. E naquela época Zaqueu cobrava imposto para aquele pessoal que morava naquela região do Império Romano. E ele cobrava além, Ele não cobrava o imposto corretinho, ele cobrava impostos além do normal. E ele era cobrador de impostos. O texto, ele é claro em não dizer que ele era cobrador de impostos. E ele diz também no seu verso 2. E era este um chefe dos publicanos e era rico. Ele era cobrador de impostos. E ele tinha um grupo, que andava com ele, trabalhadores nos nossos dias atuais. E aquele grupo designava o que Zaqueu mandava ele fazer. Então eles cobravam impostos segundo as ordens de Zaqueu. E o texto nos diz no seu verso 2 que Zaqueu ele era rico. Na vista humana hoje é uma pessoa rica, não sente falta de nada, ele tem de tudo, tudo que ele necessita. Se ele quiser comprar, ele compra. Engana-se, porque muita gente hoje tem riqueza carnal, mas lhe falta a riqueza espiritual. A Bíblia é clara em nos dizer: ajuntei tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não há de comer. Não ajunteis aqui na terra não, porque a traça e a ferrugem vai consumir. Hoje a gente pode ter uma casa, mas se sobrevir um vento, uma tempestade, vai levar. Então tudo que nós construímos aqui na terra é passageiro. Então a Bíblia ela é clara em nos dizer que devemos construir tesouros lá nos céus, onde a traça nem a ferrugem irá consumir. E naquele grande dia o Senhor vai nos mostrar onde está a nossa riqueza guardada. Então a Bíblia diz que ele era rico. Então assim, financeiramente ele não tinha falta de nada, O que é que um homem rico queria com Jesus? E no seu verso 3 diz: E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Na certa, no meu entendimento, Zaqueu ouviu falar de Jesus, que ele realizava milagres, que ele realizava prodígios, e por onde ele passava, aquele lugar não continuava o mesmo, porque o sobrenatural de Deus chegava naquele lugar, e algo surpreendente acontecia ali naquele lugar. E a Bíblia diz que ele queria ver quem era Jesus, só que ele era pequeno no tamanho. Ele era pequeno diante dos homens, porque diante de Deus ele foi um grande homem. E no seu verso 4 nos diz: E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então Zaqueu ele ficou curioso, o homem rico ficou curioso de saber quem era Jesus, quem era aquele que estava passando por ali, trazendo alvoroço. A multidão seguia Jesus por onde ele passava. Trazendo para os nossos dias atuais hoje, quem é rico não corre atrás de ninguém, Porque tudo tem, então não vem necessidade de correr atrás de nada. Mas Zaqueu ele era rico e tinha algo dentro dele que precisava de Jesus. Então ele decidiu ir até Jesus, para Jesus socorrer o interior de Zaqueu. Não foi a riqueza que impediu Zaqueu de chegar até Jesus. Zaqueu naquele momento ele foi humilde, deixou o orgulho de lado e foi até Jesus. E no seu texto, no seu verso 5 diz:
E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O texto é claro em nos dizer que quando Jesus passava, havia uma multidão que o acompanhava. Zaqueu ele era um homem de pequena estatura. E ele subiu numa árvore para poder ver Jesus. E Jesus olhou para Zaqueu, olhou para o alto. Jesus já sabia que Zaqueu o esperava. E Jesus disse: desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. E no verso 6 diz: e apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Ele ficou alegre porque Jesus deu ouvido a ele e pousou na sua casa. E no seu verso 7 diz: e vendo tudo isso, murmuravam, dizendo: que entram para ser hóspede de um homem pecador? Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restituo quadruplicando. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Zaqueu ele era rico, ele tinha riquezas, ele tinha bem, mas ele não tinha a riqueza maior, que era a salvação. Zaqueu, ele ultrapassou a multidão para poder tocar em Jesus, para poder ver quem era Jesus. Ele sabia que em Jesus estava a maior riqueza que homem nenhum poderia dar a ele, que era a sua paz interior. E eu trouxe alguns tópicozinhos, né? Que eu já citei para vocês, que ele era um cobrador de impostos, ele era rico, então segundo na visão humana ele não tinha necessidade de nada. E ele falou com Jesus que se possível for, ele daria em dobro aos pobres, se ele tinha cobrado incorretamente aqueles que necessitavam. E diz também que a multidão, né, não deixava ele se aproximar do Senhor, mas teve um momento que o Senhor parou a multidão e disse: ei, deixa Zaqueu passar. E Zaqueu pôde se aproximar do Senhor, e o Senhor pôde entrar na casa de Zaqueu, fazer morada e transformar ele completamente. E Zaqueu não se limitou à sua altura, né? E nem se limitou aos seus status. Ele simplesmente rompeu a multidão e tocou ao Senhor. E ele era pecador. A multidão olhou e falou: como pode um homem, né? No seu verso 7. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo: quer entrar para ser hóspede de um homem pecador? Nos nossos dias atuais, quantas vezes o inimigo não vem na nossa mente dizendo que o Senhor não pode entrar na nossa casa, dizendo que o Senhor não pode ouvir as nossas orações, dizendo que o Senhor não está nem aí para nós pelo fato do que já fizemos no passado. Ei, eu venho te lembrar novamente que o Senhor, ele diz que ele faz coisas novas todos os dias. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. E a palavra também nos diz que o nosso passado foi lançado no mar do esquecimento. Então tudo aquilo que você fez não interessa, foi lançado no mar do esquecimento. E não deixe que a multidão rompa o seu relacionamento com o Senhor. Não deixe que a multidão rompa a sua intimidade com o Senhor. Não deixe que a multidão diga qual o caminho que você deve seguir. Não deixe que a multidão limite a sua visão. Faça como que nem Zaqueu. Ele era pequeno no tamanho, mas era gigante nas suas atitudes. Então, diante de Deus, Zaqueu ele foi um grande homem. Diante dos homens ele era pecador, mas diante de Deus ele era um novo homem, uma nova criatura, que naquele dia o Senhor pousou na casa dele e fez dele uma nova criatura. E ele reconheceu que ele era pecador e reconheceu os seus erros, e ele dizia ao Senhor: eu hei de recompensar todos aqueles que um dia eu roubei. Então, queridos, nessa noite eu quero lhe dizer: não deixe que a multidão limite a unção de Deus na sua vida. Não deixe que a multidão diga quem você é diante de Deus. Não deixe que a multidão aponte os seus pecados. E nem deixe que a voz do opressor venha até você dizendo que você não é, que você não pode, que você não vai conseguir, que você não vai alcançar. Ei, o Senhor ele diz: desce depressa, que hoje me convém entrar na sua casa. Hoje o Senhor está entrando no seu coração. Ele está entrando
entrando nos seus sentimentos, Ele está entrando nas suas emoções, Ele está entrando na sua família e está trazendo restauração, está trazendo avivamento, está trazendo renovo. Hoje o Senhor está te convidando a ter um novo encontro contigo novamente. E que hoje você venha ser diante de Deus um grande homem. Que para a multidão você não pode ser nada, mas para Deus você é um vaso valoroso. Você tem grande valor nas mãos do oleiro. Então nessa noite eu venho lhe dizer: ei, o Senhor te convida a descer, porque hoje Ele vai pousar na sua casa. Você está disposto a receber Ele aí? Se estiver disposto, abra sua porta agora, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele bate. Ele não é que nem o diabo que invade, Ele bate. Se você abrir, Ele vai entrar e cear contigo. Porém, se você disser não, o Senhor, Ele vai pegar e sair de mansinho. Tem uma passagem que diz, quando os profetas estão fazendo as suas missões, evangelizando, levando a palavra, se você chegar em um lugar e bater a porta, sacuda a poeira dos seus pés e se retire. E hoje o Senhor está batendo na sua porta para cear contigo e te dar novidade de vida. Ah, Patrícia, é muito fácil falar. Não é não, querido, porque o Senhor nos convida a adorar e exaltar Ele no meio da tempestade, no meio da adversidade, no meio da dor. É muito bom adorar o Senhor quando tudo está bem. É muito bom adorar o Senhor quando a mesa está cheia. É muito bom adorar o Senhor quando todos estão ao seu redor dizendo que te ama. Agora adore o Senhor no meio do vale, no meio da adversidade, no meio da tempestade. Adore o Senhor quando todos dizem que você não é nada, que você não vai conseguir, que você não vai avançar. O que faz o Senhor se aproximar de nós é um coração adorador, um coração que reconhece que nós somos pecador, que nós não somos nada diante dele. E ali ele se prostra, ele parou diante da multidão para poder ver, ouvir e entrar na casa de Zaqueu. E hoje o Senhor, Ele para te ouvir, para entrar e cear contigo. Então pare de dizer que você é só, pare de dizer que você não tem ninguém, pare de dizer que você não consegue. Chega de voz negativa, coloque voz positiva nos seus lábios e você vai ver o Senhor agir ao seu favor. Então essa é a reflexão que eu queria trazer, não só ao seu coração, mas ao meu coração também. Porque é muito fácil a gente adorar o Senhor quando tudo está bem. É muito fácil. Difícil é adorar o Senhor no meio do vale. Eu amo Jó. E eu sempre, não sei se vocês percebem, eu sempre cito Jó e Zaqueu. Jó, porque ele não murmurou diante do vale. Ele não amaldiçoou a Deus pelo que ele estava passando, pelo contrário, ele adorou. E no seu dia final, o Senhor restituiu Jó e ainda fez com que os amigos cantassem o hino de vitória, junto com Jó, aqueles que diziam que Jó estava naquela situação porque estava em pecado. Zaqueu se sentiu limitado diante da multidão, mas diante de Deus ele era um grande homem. Ezequiel, ele se sentiu limitado diante de Deus, achando que não podia profetizar, mas o Senhor disse: empresta-me teus lábios e tu verás o que eu farei através deles. Então empresta os teus lábios ao Senhor nessa noite, nesse dia, nessa hora onde você está aí agora. Não dê ouvido à voz do opressor, não. Profetize vida, e a vida do Senhor se estabelecerá por onde você passar. As ferramentas que você precisa estão nas suas mãos. Você só precisa pegar e usá-la conforme a vontade do Senhor. Amém? E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê estrutura para enfrentar o dia mau. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento do que é dele e do que não é. E que o Senhor nos afaste de todos os olhares do mal, daqueles que se dizem ser nossos amigos, quando na verdade só querem colher informações e nos deixar de lado. Peça ao Senhor sabedoria, como fez Salomão, e Ele te dará, e sua vida será bem-sucedida. Amém? Que o Senhor nos abençoe. E reflita no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nem eu nem você seremos atingidos. O Senhor já deu ordem ao nosso respeito, e os anjos do Senhor estão acampados, nos guardando, nos livrando e nos protegendo de toda a potestade, de toda a adversidade, de toda a enfermidade, de toda a mazela. E o sangue de Jesus é o que guarda as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique com essa reflexão. Amém.